mundo empresarial é cheio de desafios, mas quando temos os parceiros certos por perto, as alternativas mais inteligentes acabam surgindo. E em um mundo totalmente conectado, ter o máximo de segurança nas operações financeiras é fundamental. Do contrário, os problemas acarretados por fraudes, déficit em dados, informações cadastrais e de crédito ruins podem ser severos ou até irreversíveis. Nossa empresa é referência no combate a fraudes. E nosso compromisso com a legalidade é o que nos habilita para um futuro próspero. Ter confiança no potencial do nosso país é o que move a Credilink. Temos o maior banco de dados cadastrais para proteção ao crédito do país. O nosso compromisso não é apenas com as empresas. Seguimos à risca a Lei de Proteção de Dados. Estamos por trás das mais simples operações, garantindo segurança e evitando fraudes. Desta forma, ajudamos empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. E, sobretudo, contribuindo para o sucesso delas. Credilink. Nossa parceria vai além do contrato. Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live Contabilidade Empresarial e sua relevância na avaliação de crédito. Meu nome é Edilaine Vasconcelos, eu estarei acompanhando as suas dúvidas aqui no chat e, na medida do possível, compartilharemos com os nossos palestrantes. Em nome do INF, FEBRABAN, agradecemos a presença de todos e teremos como palestrantes e os nossos mestres aqui que desenvolveram essa live para vocês, o professor Antônio Suenaga, o professor Luiz Mondini e o professor Tosi. Além dos nossos convidados, a Cristiane Urquiza, Head de Crédito na Daniele Banco, o Armando Santi, sócio da GCE Solutions, e o Celso Luiz Oliveira, superintendente de riscos no Banco Santander. Fiquem à vontade, participem com as suas dúvidas em nosso chat e para iniciarmos a nossa live, convido os professores Suenaga, Mondini e Tosi para iniciarmos com uma introdução ao nosso tema de contabilidade empresarial e sua relevância na avaliação de crédito. Desejo uma ótima live a todos. Professores, é com os senhores. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigado, Edu. Boa noite. Então, eu sou o professor Antônio Suenaga, mais conhecido como Suenaga no mercado. Já sou instrutor da FEBRABANF desde 2009 nos assuntos de crédito, análise de crédito pessoa física, pessoa jurídica, e agora nós estamos aqui no agronegócio também, crédito para agronegócio, contabilidade, e esse aqui é um assunto importante de contabilidade que nós estamos introduzindo. Eu, reunido com o professor Mondini e o professor Armando Tosi, nós
fizemos essa ementa para que as pessoas que vão ingressar em análise de crédito PJ tenham uma base de contabilidade, né? Porque a gente é formado em diversas atividades, né? Nem todos os analistas de crédito têm conhecimento contábil profundo. Então, esse foi o objetivo de formarmos esse curso. E, como eu falei, dou o curso aí há algum tempo e estamos aí como consultores. Fique à vontade, por favor, coloque as perguntas no chat que a gente vai tocando. Professor Tosi. Obrigado, Antônio. Boa noite a todos aí, é um prazer tê-los aqui. Meu nome é Armando Tosi. Temos um xará aqui também, que é o Armando Santi, já de outras batalhas, né, Armando? Nos conhecemos aí nos corredores aí das corredores empresas da vida. Desenvolve os treinamentos. Então, realmente é um prazer tê-los aqui num tema emocionante, né? Eu sou meio suspeito para falar de contabilidade, porque eu comecei com carreira como mecânico, né? Fazendo mecânica na faculdade, e um belo dia ingressei na área de crédito de bancos e tomei gosto por isso, e saí da mecânica e fui para fazer ciências contábeis, pós-graduação em contábeis, e enveredei também na área de crédito. Eu sou consultor há 25 anos independente, trabalhei mais de 18 anos em banco, em áreas de crédito e produtos. Com esse treinamento, a gente espera trazer para vocês aí aquele conhecimento bom, imprescindível, para que você analise, né? Tenha força na hora de argumentar quando o cliente fala alguma coisa, saber a respeito dos princípios contábeis e outras matérias muito interessantes em contabilidade. Fiquem à vontade, perguntem ao máximo, e vou passar a pelota aí para o meu amigo Mondini, que dá sequência ao processo para a gente entrar nos painéis. Um grande abraço a todos aí, vamos nos falando. Obrigado, Armando. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Sou Luiz Carlos Mondini, mais conhecido por Mondini no mercado. Também já sou professor há mais de 34 anos, aí militante na área de ensino, né? Fazia uma dupla dando aula e trabalhando em banco. Então, 38 anos e meio em banco, trabalhando, e 34 praticamente lecionando. E continuo até hoje, né? Sou professor da pós-graduação também da FECAP, já há mais de 12 anos, tá? E estou há 5 anos aqui na Febraban e outras consultorias também, na parte de cursos de crédito, tá? Então, sou formado, tenho mestrado em contabilidade e contadoria e formado em contábeis também, e também em economia, tá? Essa parte aí não sai mais, né? Tem um imã, né? Continua com a gente. E, diante disso, sejam bem-vindos, e esse curso aqui realmente para esclarecer a aderência à contabilidade, a necessidade de você ter um conhecimento contábil, né? Razoavelmente bem, para ter um bom entendimento em crédito, tá? E para iniciar esse comentário, essa palestra aí, nós temos aí o nosso amigo Armando Santi, que vai falar sobre o que é contabilidade empresarial e relacionar isso com o subsídio do crédito, ok? Armandão, seja bem-vindo e boa noite a todos, boa palestra a todos. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. É uma satisfação estar com vocês aqui, vocês têm certeza disso. E eu não sei se é uma coincidência ou não, né? Mas hoje eu fui surpreendido com um e-mail que o meu perfil no LinkedIn teve 82 visualizações. Então, para mim, é uma coincidência muito feliz. Então, eu pensei o seguinte, eu nem vou falar do meu currículo, porque possivelmente essas 82 visualizações, nunca tive tanta visualização assim no LinkedIn, deve ser dos participantes dessa live aqui, que foram lá procurar quem são os professores, quem são os técnicos, os executivos que estão lá, né? E eu fiquei muito feliz por isso. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui, falar de contabilidade, né? Diferentemente do Xará, eu não sou contador, viu, Tosi? Eu sou administrador público. Depois eu fiz mestrado em finanças, né? Muito tempo atrás. Mas eu falo assim, eu gosto mais de contabilidade do que o contador. Eu sou amante da contabilidade. Porque eu uso contabilidade há 40 anos, pessoal. Grande parte foi para crédito. Hoje eu sou conselheiro e eu uso para outras finalidades, né?
Mas a contabilidade é uma ferramenta que vocês não podem dispensar na atividade bancária. Vocês não podem dispensar. Tem que estudar contabilidade, tem que entender contabilidade, tem que aprender contabilidade, tem que saber contabilidade, tem que usar contabilidade. Isso é fundamental. Eu fui de banco 26 anos, né? 26 anos, dos quais 18 como executivo. Eu sempre usei contabilidade em banco. A única posição que eu não tive em banco, que eu nunca quis, era ser caixa. No meu tempo era o caixa executivo, né? Essa eu fugi, mas as outras eu fui todas, né? Vocês podem imaginar. Só não fui diretor de banco, porque diretor no Banco do Brasil é um cargo político. Eu não era político, eu era um técnico. Cheguei até, como meu amigo que está presente aqui, o Celso, eu fui superintendente estadual do Banco do Brasil, no estado de São Paulo, durante muito tempo, no século passado, né? Então, mas eu sempre usei contabilidade, sempre usei, né? Sempre usei. Então, eu queria passar um pouco desse conhecimento para vocês, da importância da contabilidade. E eu separei aqui 6 pontos, porque os outros professores, os outros palestrantes, eles vão colocar o uso da contabilidade, como que ela é utilizada, tal. Então, eu não vou entrar nisso, só dar um briefing para vocês da importância da contabilidade para crédito, isso é muito claro. Primeiramente, eu separei 6 pontos. Tenho 15 minutinhos. Como professor, vou tentar falar 15 minutinhos no máximo, né? Professor, vocês sabem que fala demais, né? Mas eu vou me conter nos 15 minutos. Por favor, me cortem, viu? Os coordenadores aí, viu, Edilene? Me corte se eu ultrapassar. Olha só. Primeiramente, senhores, nós vivemos desde 2008 sobre a égide da contabilidade internacional. Isso é muito importante. Dizem que a FEBRABAN foi uma das entidades que mais pressionou o governo da época. Em 2007, foi 31 de dezembro, foi assinado um diário oficial especial, porque o diário oficial normal já tinha sido assinado. Então, no dia 31 de dezembro, o presidente da época, não vou falar nome agora, porque estamos em política, né? Então vou excluir o nome, ele assinou um diário oficial especial para implantar a contabilidade internacional aqui. Nós já tínhamos o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, já tínhamos 14 pronunciamentos contábeis prontos e se assinou e já entrou em vigor em janeiro. Hoje nós temos mais de 50 pronunciamentos contábeis. Então isso é importante, pessoal. Nossa contabilidade hoje eu faço análise do curso de análise de crédito para bancos de países da América Latina, né, principalmente da América do Sul, aqui vou dizer para vocês, e é a mesma contabilidade. Tem algumas diferençazinhas, tal, porque cada país dá uma customizada, mas estamos falando da mesma linguagem. Então, hoje, contabilidade é internacional. E se faz isso no Brasil por intermédio de um comitê de pronunciamentos contábeis, que faz o quê? Ele pega a IFRS, que é a norma internacional de contabilidade, traduz, coloca em audiência pública, a gente vai lá dar os pitacos, eu mesmo dei pitacos em vários pronunciamentos. Um que eu consegui marcar minha presença lá, junto à ABAMEC na época, foi no CPC 3, que é sobre fluxo de caixa, que é um demonstrativo muito importante, né? Então, demos uma sugestão lá, foi aceita. Então, é uma entidade. Hoje se produz contabilidade no Brasil, em termos de normas, desta forma. Norma internacional, traduz, põe em audiência pública, faz as modificações, customiza, implanta. Aí a CVM aprova, a ITT aprova, o Conselho Federal de Contabilidade aprova, aí entra como norma contábil. Então, isso é importante, é um ponto importante para nós registrarmos que nós estamos na égide da contabilidade internacional. Segundo. Ótimo, perfeito. Mas aí, senhores, que já trabalham em instituições financeiras ou não, vocês vão se deparar com o que o Peter Senge chama de a dura realidade, né? Você trabalha em banco e você vai pedir as demonstrações contábeis para os seus clientes. Aí é uma dura realidade, dura realidade. Infelizmente, ainda tem empresas hoje, os contadores não fizeram a migração para a nova contabilidade. Então, aí qual é a dura realidade que eu falo para vocês quando vocês forem utilizar as demonstrações contábeis? Primeiro, nós temos no Brasil micro e pequenas empresas. Micro e pequenas empresas. Fatura até 4 milhões e 800 e tal. Essas têm uma contabilidade bastante sofrível. Não todas,
mas a grande maioria delas. A grande maioria delas. Então, você vai pedir balanço dessas empresas. Depois nós temos as empresas de pequeno e médio porte. Aí nós temos um segmento importante para nós de bancos. Para nós de bancos ou empresas industriais que fazem crédito, fazem dessa forma também, né? Que são aquelas pequenas e médias empresas. Fatura acima de 5 milhões e vai até 300 milhões. Aí você tem um mundo de análise fantástico, onde a contabilidade é muito utilizada pelos bancos, né? Com cuidados, mas ela é muito utilizada. E depois você tem as grandes empresas, que faturam acima de 300 milhões por ano. Aí nós temos uma contabilidade, a gente usa o CPC full, total, né? Contabilidade que tende a ser muito bem feita. Não necessariamente, mas tende a ser muito bem feita. Então, você, quando for trabalhar com a contabilidade, você tem que ver com qual segmento você está trabalhando, para saber, para ter uma ideia, uma coisa muito importante, da disponibilidade da informação contábil para fins de crédito e da qualidade da informação contábil para fins de crédito. Isso é muito importante. Nos sistemas de rating, você tem que ponderar a disponibilidade e a qualidade da informação contábil. Aí você me pergunta, puxa vida, Armando, mas isso fica a cargo de nós, analistas, gerentes, superintendentes? Não. O uso da informação contábil numa instituição financeira. As instituições financeiras são as empresas que devem ser as mais organizadas possíveis, porque elas trabalham com dinheiro, então elas se organizam muito. E elas têm um negócio chamado política de crédito. Na política de crédito é que deve estar disciplinado como deve ser o uso da contabilidade para fins de crédito. É a política de crédito que representa a visão de risco que a instituição financeira tem. E a forma como ela vai avaliar esse risco tem que estar lá. Não é na mão do analista, não é na mão do gerente, não é na mão do superintendente, não. Como trabalhar a informação contábil é estipulado na política de crédito. Isso é muito importante, pessoal. Porque senão, você imagina, você vai querer pedir um balanço para uma padaria para fazer análise de crédito, você não empresta para nenhuma padaria. Falei padaria porque é um setor que eu trabalhei recentemente para fazer uma análise de padarias, né? Mas qualquer segmento dessas pequenas e médias empresas. Então, você vai pedir balanço, vai fazer análise de balanço, né? Tem balanço, não tem balanço, o balanço é bom, não é bom. Quero só. Então você pode inviabilizar o crédito. Então, é preciso pensar em contabilidade empresarial também dentro desses grandes segmentos em termos de disponibilidade e qualidade de informação. Espero que tenha ficado claro para vocês isso. Quarto ponto importante. Que demonstrativos que nós vamos ter aqui, uma exposição muito bem feita por uma outra palestrante sobre os demonstrativos contábeis, vocês vão ver isso daí. Mas quais os demonstrativos que são disponibilizados pelas empresas ou que deveriam ser disponibilizados pelas empresas no Brasil? Pasmem, senhores, pasmem. Sem entrar em detalhes dos segmentos, pequena empresa, grande empresa, tal, mas os demonstrativos são balanço, demonstração do resultado, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações patrimoniais e, pasmem, senhores, notas explicativas. Aí eu pergunto para vocês, que trabalham em banco, vocês conseguem todos esses demonstrativos dos seus clientes? Certamente não. Até essas micro e pequenas empresas que trabalham com contabilidade simplificada, elas têm que preparar balanço, demonstração do resultado e notas explicativas. Você percebe a importância das notas explicativas? As outras, a partir de 4,5 milhões de faturamento por ano, tem que fazer todos. Balanço, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa, mutações de patrimônio, notas explicativas, né? Aí não tem jeito. Mas até as empresas que fazem contabilidade simplificada, que essas micro e pequenas empresas, elas devem fazer balanço, DRE e notas explicativas. Em termos práticos, o que acontece nos bancos?
em termos práticos, que vocês vão confirmar, se vocês trabalham em banco, vocês vão confirmar isso. Meu amigo, para essa grande maioria de clientes, você pede balanço e demonstração do resultado. Se conseguir, ótimo, ótimo, porque aí você tem condições de fazer uma boa análise, como vai ser demonstrado para vocês aqui num outro momento. E as empresas, os bancos, eles derivam do balanço da demonstração de resultado uma demonstração do fluxo de caixa no terceiro método de fluxo de caixa, que é o método alternativo, que começa com o EBITDA e não com o lucro líquido. Então, vocês vejam bem, balanço e demonstração e demonstração do resultado são peças chaves de análise de balanço. Agora, mas aqui nós fazemos análise da Magalu, que fatura 25 bilhões por... Bom, aí você pede tudo, que ela te dá tudo e muito mais do que você pede. Agora, para a grande massa dos seus clientes, a grande maioria, você vai pegar balanço e demonstração de resultados, no máximo, e vai ter que fazer bonito para fazer análise dessas peças contábeis. Muito bem. O que tem de importância... Estou terminando já, estou dentro do tempo, né, Edilene? Sim, está dentro do tempo. Quanto falta? Meus 15? 3 minutos. Ótimo, então tá bom. Olha só, o que tem de importante nas demonstrações contábeis para você utilizar as demonstrações contábeis para fim de crédito? Tem duas coisas. Primeiro, senhores, tem um negócio muito importante que se chama raciocínio empresarial. A contabilidade é a linguagem dos negócios. Toda empresa é um conjunto de investimentos, que são os ativos, financiados por um conjunto de financiamentos, que são os passivos todos, capital de giro, capital próprio, capital de terceiros. E esses investimentos devidamente financiados, eles têm que produzir resultados, têm que produzir receita, vão gerar custos e despesas para produzir essas receitas, e vão ter que dar um resultado que remunere o capital investido. Então, esse é um raciocínio empresarial que já existe há muitos séculos no sistema econômico que nós vivemos. E a contabilidade captura esse raciocínio empresarial. Então, esta é a grande importância de você conhecer contabilidade. Ah, mas eu não tenho balanço nessa empresa, eu não tenho. Não tem problema. Se você conhece contabilidade, tem o raciocínio empresarial, você vai fazer as perguntas certas para o seu cliente para entender a realidade econômico-financeira dele. Isso é tão relevante que já criaram, e já foi objeto de estudos e de apresentação de trabalhos, e é utilizado por alguns bancos que eu conheço, o balanço perguntado ou o balanço falado. Ou seja, mesmo que a empresa, mesmo se o cliente lá, micro e pequeno, não tenha demonstração contábil, ou tem e não é confiável, você tem que saber fazer 13 perguntas chaves, de 10 a 13 perguntas chaves, na sua conversa com o cliente, para entender a realidade dos investimentos, financiamentos, produção de resultado, fluxo de caixa e remuneração do capital investido. Para você entender a situação e a realidade, e o risco, principalmente, econômico e financeiro do seu cliente. Então, senhores, essa é a importância da contabilidade empresarial para fins de crédito, que eu espero ter esclarecido para vocês em 15 minutos. Né? Na verdade, esse é um tema amplo, vasto, mas esses pontos que eu passei para vocês, são 6 pontos, são 6 pontos chaves que vocês têm que estudar, conhecer, praticar e aí fazer o melhor crédito possível. Muito bem, encerro aqui, no meu tempo, a minha apresentação. Estou à vontade e disponível para as perguntas que vocês queiram fazer, por gentileza. Obrigada, professor Armando. Até o momento não temos nenhuma pergunta, então eu convido o professor Tosi para falar um pouco sobre... para amarrar as ideias, né, da fala do professor Armando, e caso a nossa audiência se sinta aí à vontade em trazer as suas perguntas, fiquem à vontade. Olha, chegou uma. Essa live ficará gravada? Ficará gravada, Rosilene, obrigada. Edilene, Obrigada. você sabe que quando não tem pergunta, tem 2 possibilidades.
Ah, Ou o cara que apresentou foi muito bom e tirou todas as dúvidas do tema dele, que ou foi o que aconteceu, o provavelmente. tema foi tão ruim que ninguém entendeu nada e não tem pergunta nenhuma para fazer. Porque a pergunta é o primeiro passo do conhecimento, né? É verdade. Fiquem à Maravilha, vamos lá. vontade, nossa audiência. Estamos aqui para compartilhar aí conhecimentos, tá bem? Professor Tosi, é com o senhor. Boa tarde, boa Perfeito. noite. Seja Tá ótimo. bem-vindo. Obrigado. Bom, primeiramente, obrigado, professor, meu xará aí, né? E tem os seus livros. Opa, Já obrigado. li, sempre que atualiza, pega os seus livros de fluxo de Faz caixa, tempo que não atualiza, mas puxa, né? depois que a Atlas Livros foi muito comprada bons, pela eu gosto gente, muito desses obrigado, livros. meu. E gostei bastante. E uma questão que eu acho que ficou muito claro aí, que a contabilidade não é simplesmente só para aquelas empresas grandes que têm balanços, peças contábeis estruturadas e outras, né? A contabilidade, como o professor mesmo falou, ela é muito útil para a gente fazer essas perguntas corretas para a empresa, na hora de fazer uma visita de crédito, perguntas adequadas, e muitas vezes usar a contabilidade para ver se aquilo que está sendo respondido tem coerência, né? Pergunta lá para o cliente, qual é o seu prazo médio de recebimento? Aí ele fala, meu prazo de recebimento é de 30 dias. Aí você faz as continhas lá com os recebíveis e vai verificar o negócio não bate, né? Então, enfim, a contabilidade nos ajuda muito no dia a dia, não só para empresas que têm contabilidade estruturada, né? Perguntas muito bem feitas. Eu sou planejador financeiro, fiz uma certificação chamada CFP, e lá tem balanço patrimonial pessoal, onde a gente vai listar lá os ativos, os passivos da pessoa física e verificar o grau de endividamento, tirar alguns indicadores até mesmo da pessoa física. Imposto de renda que nós fazemos em abril, quantas coisas a contabilidade nos ajuda a interpretar o imposto de renda de pessoa física. E para efeitos de crédito, eu acho que contabilidade é muito útil, né? Um tema bastante importante. E isso eu tenho... Ó, está começando aí, olha que interessante. Está começando a aparecer algumas Começou. coisas Temos aí já 3 perguntas aqui, no, professores. Fique no à vontade. bate-papo aí. Então, É, só para fechar, para dar oportunidade aí para o pessoal, a gente responder as questões, né? Realmente, até nas informações que eu vi que alguns ali falaram, informações gerenciais, a gente vai usar os conhecimentos de contabilidade para nortear aquelas informações gerenciais da empresa. Então, muito útil. Edilene, se você quiser ver as perguntas, quais são? tenho sim, professor, posso sim. Vamos começar com uma pergunta sobre: os senhores poderiam intitular ou elencar os 6 pontos que o professor Armando Santi comentou? Posso? Rapidamente. Por favor, Primeiro, professor. primeiro, nós temos que ter consciência que nós estamos sob a égide da contabilidade internacional. Então, a gente já te remete para um site chamado Comitê de Pronunciamentos Contábeis, para você ir lá conhecer contabilidade real no Brasil, como é feita, quem faz, quem aprova e quais são os pronunciamentos contábeis. Segundo, você tem que ter consciência que você trabalha com segmentos de empresas que têm disponibilidade e qualidade de informações diferentes, né? Você tem micro e pequenas empresas, empresas de pequeno e médio porte, grandes empresas. Então, aí você tem possibilidades diferentes de disponibilidade da informação contábil e qualidade da informação contábil. Terceiro ponto, e esse aí eu acho que é o mais importante, pessoal. Tudo tem que estar disciplinado pela política de crédito da instituição. Diz que banqueiro trabalha com 3 pilares: prudência, cautela e disciplina. Isso eu aprendi na prática quando eu fui executivo. Prudência, cautela e disciplina. E ninguém cria nada, tem que estar normatizado. E a política de crédito tem que ser rigorosamente cumprida pelos agentes profissionais de cada instituição. Então, falou em balanço, tem que estar lá na política de crédito. Para quem pede, quando pede, como pede, tem que ter informações de como analisa, tem que estar disponibilizado na política de crédito. Quarto ponto é quais são os demonstrativos essenciais numa análise de crédito. Falei de todos, mas 2 são essenciais: balanço e demonstração do resultado. Estas são fundamentais. Sejam bem feitas, mal feitas, sejam perguntadas ou não, elas são básicas para entender o raciocínio empresarial. O quinto ponto
é a questão do raciocínio empresarial. Você tem um conjunto de investimentos, financiamentos, que produz resultado, tem custo de despesa, produz lucro e gera um caixa. A partir daí você começa a sua análise e, como o meu xará falou brilhantemente, faz as perguntas corretas. Sabe aquela história? Você não vai tomar um cafezinho com o cliente, seja você analista de crédito ou gerente que prospecta risco. Você vai lá conversar de negócios. E a linguagem empresarial, contabilidade, é a linguagem dos negócios. E o sexto ponto é você verificar se a sua instituição tem técnicas de balanço perguntado para te orientar nessa conversa e criar um panorama sobre esse conjunto de negócios importantes do seu cliente. Esses são os 6 pontos. Perfeito, perfeito. Obrigada, professor. Tem mais uma pergunta aqui. Os senhores possuem modelos de questionários de visita para compartilhar? Professor Tosi, posso responder essa? Com certeza. Senhores, o crédito, preste bem atenção no que eu vou falar. O crédito é para avaliar risco. Hoje você não fala mais análise de crédito, você fala avaliação e classificação do risco de crédito para fazer crédito. E o apetite de risco de cada instituição é diferente. O apetite de risco do Santander é diferente do apetite de risco do Itaú, é diferente do apetite de risco do Banco do Brasil, e é diferente de etc, etc, etc. Então, jamais você deve buscar uma planilha para fazer a sua análise. Você tem que desenvolver a sua, de acordo com a política de crédito da sua organização e com o apetite de risco que está expresso. Se você pegar os informes, por exemplo, do Conselho de Administração dos bancos, Itaú, Santander, que são publicados, você tem acesso a isso daí, são empresas muito transparentes. Eles falam claramente, é o Conselho de Administração que define o apetite de risco da instituição. Então, definido o apetite de risco, ou seja, o quanto de risco o banco quer correr, é que você constrói um conjunto de instrumentos para fazer análise de balanço, para visitar cliente, para fazer pergunta, tal, etc. Quando você pega uma planilha para utilizar, você pode estar utilizando uma planilha que não se adapta à sua realidade. Por favor, você pode até conhecer, lógico, né? Vai conhecer, faz parte do jogo, né? Fazer benchmark e tal. Mas quando for aplicar, olhe a sua política, olhe a estratégia da sua instituição, olha o que ela pretende, e aí você faz a sua. Isso eu recomendo em todas as consultorias e cursos que eu faço. Muito bem, professor. E as informações gerenciais, elas devem ser conciliadas com documentos auxiliares, complementares, como, por exemplo, extratos bancários das instituições financeiras? Certamente. Desde que previstos na política de crédito da sua instituição, com certeza. São importantíssimos. Você tem acesso ao Sisbacen para ver quanto ela deve, você tem várias informações que são importantes para você ganhar, dar consistência e riqueza para as demonstrações contábeis. Isso é fundamental. Não é, Xará? Fundamental, com certeza. Professor Armando, é com o senhor, agradecemos. Professor Santi, daqui a pouco estamos de volta com o senhor. Obrigado. Obrigada. Estou à disposição. Perfeito. Vamos fazer uma enquete, Dilaine? Vamos aquecer que está frio, né, professor? Vamos aquecer o pessoal, vamos né? Aquecer que está frio. Então, eu peço aí para os colegas, os técnicos, o Renato, colocar uma enquete para vocês, participantes, responderem. Aí já deve estar visível aí para vocês. Já está na tela. Então, cada um clica naquilo que acha conveniente. Na sua visão, qual a importância do conhecimento de contabilidade empresarial para análise e concessão de crédito para pessoas jurídicas? Extremamente, muito importante, importante, pouco importante ou não tem nenhuma utilidade? Quanto tempo para a resposta, meninos? Nossos técnicos? 1 minuto? Acho que é suficiente aí, né?
Obrigada. Muito bem. Olha que interessante, Ana. Temos aí 26, de um total de 27 colocações, 96%, extremamente importante, e importante, 4%. Ou seja, fechando esse painel, esse primeiro bloco, a gente vê que esse assunto é um assunto bastante importante para nós que trabalhamos com crédito, ou mesmo que não trabalhamos com crédito, é um tema bastante oportuno, importante para conhecimento de todos. Então, agora eu passo a palavra para o nosso amigo Celso, que vai falar o segundo painel, né? Celso é superintendente lá no Banco Santander, e eu vou deixar para que ele se apresente aí, fale um pouquinho dele. Fique à vontade, Celso. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez, né? Que já nos ajudou em outras lives, né, que eu assisti. E muito obrigado mais uma vez em nome de todos aqui. Obrigado, viu? Tá certo. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, né? Poder contribuir um pouquinho com o meu pouco conhecimento aqui. Na verdade, professor, eu tenho já por volta de uns 25 anos aqui de instituição financeira, né? Atuando em instituição financeira. E, na verdade, o que acontece, né, que nesse processo todo é que o crédito ele é muito evolutivo, né? Então, a gente começou lá atrás, no processo de avaliação de crédito, a gente tinha uma forma de avaliação. Isso foi evoluindo com o passar do tempo, né? Eu vou procurar, na verdade, aqui fazer uma abordagem, não muito, assim, fugindo um pouquinho, né, do escopo, daquilo que falou o professor, né? A gente precisa ser um pouco complementar aqui, né? Então, só para não ser repetitivo. A contabilidade, a análise de crédito, na verdade, ele é um alicerce, ela mede a capacidade de solvência de uma companhia, de uma pessoa física, a capacidade de solvência do tomador de empréstimo como um todo, tá certo? A contabilidade gerencial, a contabilidade empresarial, ela nasce da contabilidade tradicional e se difere, né? Ela era uma derivada da contabilidade tradicional. Eu costumo falar para o pessoal que atua e que já participou, que trabalhou comigo, né? Que tudo que o cliente fala para a gente, em termos de operações, em termos de estratégia de negócios, precisa estar refletido na contabilidade. A contabilidade é uma forma de você auditar aquilo que o cliente transmite para você. Não adianta, por exemplo, um cliente falar para você que ele tem um produto espetacular, né? Se quando você pega a peça contábil dele, você não vê refletido ali uma margem. Né? Se o produto é bom, então ele precisa, na verdade, resultar em margem para a companhia, né? Gerar uma margem. E hoje em dia, isso que eu falei para vocês, que o processo de avaliação de crédito, não só o processo de avaliação de crédito, mas o processo da contabilidade empresarial, ele veio evoluindo com o passar do tempo, porque antigamente a gente falava que o objetivo de uma companhia é gerar lucro. Hoje já não é gerar lucro, é gerar valor. Um acionista, quando ele contrata, por exemplo, um gestor financeiro de uma companhia, né, o objetivo que ele coloca para esse gestor financeiro é o objetivo de gerar valor. Se a gente não entender esse processo, dessa mudança de geração de lucro para geração de valor, a gente não entende o que a gente tem hoje, que são as empresas growth, né, que é a empresa de crescimento. São aquelas, tipo Uber, por exemplo, tá? É uma empresa que investe massivamente em marketing, investe massivamente em tecnologia, né? E gera, por conta desse investimento massivo, muitas vezes ele gera prejuízo. Só que o grande objetivo dessas companhias, num princípio, tá? É gerar valor futuro, ou seja, ela vai trazer um lucro futuro. Aí precisa se ter paciência para que esse lucro chegue, né? Então, a gente tem para analisar, por exemplo, uma empresa dessa, você vai usar algumas variáveis um pouco diferentes das variáveis comuns. Aqui, acho que o público que está nos assistindo, eu estou imaginando que é um público bastante vasto, que deve ter experiências assim bastante diferenciadas. Alguns já têm conhecimentos, de repente, mais avançados, alguns conhecimentos, de repente, um pouco mais básico, né? Mas mesmo que tenha conhecimento um pouco básico, a gente tem que entender que, dentro desse processo de evolução, para onde está caminhando essa coisa da contabilidade, esse processo da contabilidade e o processo de avaliação das empresas como um todo. O processo de avaliação de crédito ele tem duas etapas aqui que eu acho bastante relevantes e que são separadas, tá? A primeira parte aqui do trabalho da contabilidade, né, da contabilidade empresarial, o primeiro processo, o primeiro contato que o analista de crédito tem com as informações aqui,
é o processo, ou é a etapa da crítica das informações. A gente precisa verificar, precisa observar se as informações disponibilizadas pela empresa, tá, estão condizentes com o setor de atuação e são condizentes com o perfil operacional da empresa. A gente tem algumas empresas aqui, por exemplo, que não adicionam valor ao produto, elas só transacionam, só compra e vende. Uma empresa dessa, via de regra, ela não produz lucro por margem, ela produz lucro por volume. É por giro de ativo, é por giro do estoque, né? Então, como é que a gente observa? Uma empresa dessa, via de regra, se eu tenho uma distribuidora de alimentos, de bebidas, de medicamentos, por exemplo, tá? O que a gente vai enxergar, se eu pego um balanço de uma empresa dessa que mostra uma rentabilidade muito grande, para mim, eu tenho que ter um olhar crítico, porque não é comum. O comum dessas empresas que não adicionam valor e que atuam num segmento de concorrência perfeita, tá? O comum delas é gerar volumes de lucros, mas margens muito pequenas. Então, essa crítica é a primeira etapa, porque se a gente não consegue fazer uma crítica de uma informação e, a partir daí, a gente faz uma análise em cima de dados que não estão corretos, tá? Com toda certeza, a gente corre o risco de fazer uma análise brilhante, uma análise espetacular, mas, no final das contas, é uma análise que não é verdadeira. Então, esse é um processo que é bastante importante, né, na parte de crédito, né? E precisa-se ter muito cuidado com o trabalho das informações aqui, com o trabalho das informações, sejam elas de cunho puramente contábil, até as informações gerenciais também. Na parte da contabilidade gerencial, ela começa a se destoar, ou começa, na verdade, a se destacar, avançar um pouquinho em relação à contabilidade tradicional, em duas visões que a gente tem. A gente, quando analisa uma empresa, a gente tem uma visão econômica e uma visão financeira. Tudo aquilo que a gente fala da visão econômica, a visão econômica está vinculada a lucro, está relacionada a lucro, né? É a parte que a gente pega ali, o professor fala um pouco das demonstrações das peças contábeis, né? Quando a gente analisa, por exemplo, puramente o resultado que vem na DRE, na demonstração do resultado do exercício, ali eu estou fazendo uma análise econômica da empresa. Eu estou olhando as margens da companhia, a eficiência dessa companhia em produzir margens. A eficiência numa fábrica, por exemplo, a eficiência operacional dessa empresa, eficiência de controlar os custos, né? E de conseguir, na verdade, fazer com que o produto vendido ele gere uma margem cada vez maior, uma margem satisfatória, condizente com o segmento de atuação. Essa é a parte da contabilidade que eu falo aqui, que é a parte do resultado econômico de uma companhia. Depois a gente tem a parte do resultado financeiro. O resultado financeiro, na abordagem do resultado financeiro, eu vou analisar muito mais os dados que estão no balanço da companhia, né? Então, o colchão de liquidez que essa empresa tem, a disponibilidade que ela tem. Aí eu vou analisar um pouquinho da estrutura de capitais. Tem alguns dogmas, algumas coisas, tá, que se diz que, na verdade, assim, quanto mais você usa capital próprio no financiamento de uma companhia, melhor. Sob o ponto de vista de pressão, de você não ter pressão, né, assim, de gerar resultado para pagar uma dívida terceira, isso é perfeito. Sob o ponto de vista de estrutura, de retorno de capital, a gente vai avaliar mais profundamente que nem sempre o capital de terceiros é o melhor capital. Eu não vou entrar aqui no mérito da parte aqui de algumas análises, alguns aspectos mais avançados, tá? Que, por exemplo, o retorno no equity, que é o ROI, né? Que eu acho que é importante para todo mundo. De vez em quando a gente lança aqui algumas sementinhas, né? Para aguçar um pouco da curiosidade das pessoas, tá? Mas eu conheço alguns gestores de companhias, gestores financeiros que têm uma meta de rentabilidade, uma meta ROI, que ele toma dívida para cumprir a meta, né? Mas não é um tema que eu queria abordar agora, mas é um aspecto só para lançar essa sementinha do conhecimento, para entender que tomar capital de terceiros, às vezes, ele é saudável para a empresa, dependendo do retorno que se tem. Se o retorno gerado é suficiente para pagar dívida, né? Para gerar lucro, esse lucro vai gerar um resultado, para gerar um resultado, esse resultado é suficiente para remunerar o capital de terceiros, ainda sobrar uma margem maior do que aquela antes de uma empresa, por exemplo, que não toma dívida, tá? A decisão de tomar essa dívida era uma decisão acertada. Então, aqui, nesse processo todo aqui, acho que os professores vão poder passar aqui
passar para todos os participantes do curso, né, um pouco dessa visão também, essa visão da coisa do endividamento, da parte do endividamento e de estrutura de capitais. Então, lá no balanço, é possível a gente ver como é que a empresa está se financiando, colchão de liquidez, a gente vê alguns indicadores ali, se ela tem capacidade de pagar a dívida dela de curto prazo. Então, esses são componentes bastante relevantes, né? E tem algumas coisas da contabilidade gerencial, que eu diria para vocês, da contabilidade empresarial, que ela pega emprestado alguns conceitos da contabilidade tradicional, só que ela faz uma adaptação. Tem alguns conceitos aqui, resultado operacional, por exemplo, está numa contabilidade tradicional, quando você vem aqui para a contabilidade empresarial, ele se transforma no EBIT, né? O EBIT, que é o Earned Before Interest and Taxes, que é, na verdade, o resultado antes dos impostos, antes das despesas financeiras dos impostos, tá? Por que se usa esse indicador na contabilidade gerencial? Você usa esse indicador porque o seu objetivo é saber se a empresa é eficiente operacionalmente a ponto de gerar uma margem para pagar o serviço da dívida. Então, você tira toda a parte de dívida aqui e vê como é que essa empresa está evoluindo em termos de geração de resultados. E derivada do EBIT, a abordagem também que vai ser feita é uma abordagem do EBITDA, que nada mais é que a visão, é o resultado operacional, mas numa visão de caixa. É a geração de caixa, ou seja, você repõe a depreciação, porque a depreciação ela não consome caixa da empresa. Vai consumir lá na frente, a partir do momento que a empresa for trocar todo o maquinário, for trocar todo o imobilizado dela. Mas não é naquele momento em que a empresa está gerando um resultado, que está consumindo os ativos dela, não é naquele momento, na verdade, que ela vai ter aquele gasto efetivo para a troca de equipamento. É na medida do desgaste, na medida da depreciação desse equipamento. Então, o EBITDA, ele dá uma exata noção aqui da geração de caixa, do resultado que a empresa gera e se ele é suficiente, tá, para a empresa honrar todos os compromissos que ela tem. Então, são temas assim, são derivações da contabilidade tradicional, que ela parte para a contabilidade empresarial, e são temas que são bastante abordados numa avaliação de crédito. Aí tem a parte de indicadores, que eu acho que a professora Cris, eu tenho um pouco de receio aqui de invadir um pouco da seara, da parte que ela vai falar, mas tem alguns indicadores aqui absolutamente importantes, tá, que a gente usa. Por exemplo, o indicador de liquidez, né, que aí se a empresa tem capacidade aqui de honrar os seus compromissos de curto prazo, liquidez corrente, se ela tem capacidade, se ela tem ativos para serem transformados em recursos no curto prazo, para honrar os compromissos de curto prazo. A gente tem um outro indicador, que é bastante importante, tá? Que a gente usa muito no processo de análise de crédito aqui, mas eu diria para vocês que não é a panaceia. A gente costuma usar, não é o remédio para todos os males e não deve ser usado de maneira indiscriminada, que é dívida financeira líquida sobre EBITDA, que é um indicador, né? Que é o quanto a empresa tem de dívida e o quanto ela gera de resultados para poder honrar essas dívidas. Quanto maior esse indicador, melhor, só que não vale para todos os segmentos também. Tem segmentos, por exemplo, que tem investimento intensivo, né, em imobilização, ela costuma ter esse indicador muito alto. Aí você tem que tomar um pouco de cuidado, porque você não corre o risco de deixar de conceder um empréstimo para uma empresa, tá, que tem um indicador que está um pouco descalibrado do lugar comum, descalibrado daquilo que você acha ideal. Então, por isso que a gente fala, tá, que se fosse para fazer, por exemplo, um processo de análise de crédito pasteurizado, em que você usasse sempre os mesmos indicadores e que não entrasse essa parte subjetiva, né, essa parte julgamental de crédito, você poderia colocar no modelo matemático. O modelo matemático ele liberaria para você um determinado número, e esse número, na verdade, tal um indicador qualquer, serviria para você matematicamente fazer concessão de crédito. Num processo aqui de que dificilmente, eu acho, tem alguma pergunta, né, que se faz, se algum dia vai sofrer uma automação desse processo de análise de pessoa jurídica aqui como um todo. As empresas pequenas talvez sim, mas para as empresas grandes, eu acho que dificilmente, porque tem essa parte mais julgamental que não cabe. Não são coisas totalmente repetitivas, não existem padrões exatos. O professor Armando falou muito bem ali dessa parte de padronização. Não existe padronização para todo mundo. Existe, de fato, aqui uma coisa de apetite de risco, sim, que são parâmetros que a gente usa aqui para concessão de crédito.
Política de crédito é bastante importante, cada banco tem uma política, cada instituição tem uma política de crédito, né? A gente costuma seguir, mas a parte aqui da análise como um todo, tá? Eu diria para vocês o seguinte: fazer um curso como esse, né, que vocês estão, na verdade, se candidatando a fazer, é super importante, porque aprende não só essa parte, tá, que vocês vão pegar na parte didática, na parte dos livros, mas aprende esses aspectos subjetivos, né? Assim, pega toda essa experiência emprestada pelos professores aqui para que vocês possam transitar não só nos aspectos objetivos da análise, mas também subjetivos. Tem uma outra pergunta, né, um outro direcionamento que a gente tem. Somente a contabilidade aqui, ela é suficiente, a contabilidade empresarial, ela é suficiente para análise de crédito? Justamente por esse ponto que eu falei para vocês, não. A parte aqui da contabilidade empresarial, ela aborda os aspectos objetivos, os aspectos numéricos, os aspectos mais de números, de contabilidade, de balanço, mais essa parte. Existem dois outros aspectos que eu julgo aqui bastante importantes, talvez existam outros, eu esteja cometendo uma falha aqui no sentido do esquecimento. Tem um aspecto de behavior, que é o comportamento do pagador, é o histórico do tomador de empréstimo. Esse é um aspecto absolutamente importante, né? Se ele tem algum tipo de macro, algum tipo de problema, existe um aspecto de caráter que a gente olha aqui do tomador. Ele tem um caráter, o primeiro C de crédito é o caráter, ele tem um caráter ilibado, né? Uma postura, tem um comportamento que me remeta a fazer um empréstimo de crédito para ele. Ele pode ter um balanço maravilhoso, tá? Mas se tem alguma coisa aqui, alguma macro, algum problema, ou ele tem algum histórico negativo, esse é um ponto que, em princípio, tá? Tem que ser levado em consideração no momento da concessão. Um outro aspecto é um aspecto bem subjetivo aqui, é o posicionamento da empresa. É o mercado de atuação da empresa. Como é que a empresa está posicionada nesse mercado? A empresa, eu digo sempre o seguinte: quando a gente faz uma análise de crédito, a gente analisa os aspectos retrospectivos, porque você trabalha em cima de balanço. Balanço, ele mostra o passado. Só que você está calculando a capacidade de um tomador de empréstimo de pagar essa dívida no futuro. Então, você tem dados retrospectivos, né, que mostram o retrospectivo da empresa, só que você está analisando a capacidade de solvência, a capacidade de pagamento futuro desse cliente. Então, você precisa olhar um pouco do contexto dele. Precisa olhar um pouco de conjuntura, quão afetado ele é pela conjuntura. O governo lança, por exemplo, um determinado pacote. A empresa pode estar maravilhosa. Se uma empresa, por exemplo, um meio econômico ou um acontecimento. A gente está vendo hoje aqui, tá, que a Europa, por exemplo, está entrando em recessão. Eu posso ter um cliente aqui que tem um balanço bastante positivo, é forte exportador de commodity para a Europa, por exemplo. O que pode acontecer com ele? Pode acontecer que, na verdade, tudo que eu estou olhando para trás pode não se repetir no futuro. Então, esse aspecto mercadológico, o produto dele, como é que ele está posicionado, como é que ele se relaciona com os stakeholders, né, com os fornecedores dele, seria a capacidade de precificar, como é que é a força dele na hora da negociação com o fornecedor, a força dele com clientes. Eu costumo indicar para algumas pessoas, tá? Eu não sei, assim, eu gosto bastante de uma abordagem que a gente fala de forças competitivas, né? Que é uma coisa mais mercadológica, que a gente coloca o cliente dentro do contexto para saber como é que ele funciona dentro do mercado dele. Outro aspecto importante é a gestão. É a capacidade dos gestores da companhia dele conduzir essa empresa dentro de uma determinada estratégia ou atravessar um período de crise. Um outro aspecto que eu falo são os sócios. Eu separo o gestor e o sócio. O gestor é uma coisa, o que gestiona a empresa podem se confundir no papel. Pode se confundir, pode ser a mesma pessoa, mas são coisas diferentes. O sócio, quando eu analiso o sócio, eu analiso a capacidade do sócio de aportar recursos caso a empresa ela tenha alguma necessidade suplementar. Não suprida por bancos, por exemplo. No momento de crise, tá, como é que funciona? Tem muitas empresas que a gente analisa, tem que nem o professor falou, o crédito ele é muito transversal, ele pega desde as empresas pequenas até as empresas grandes. Empresas grandes, por exemplo, tá, tem muitas empresas grandes que têm como sócios fundos de private equity, fundos de investimentos. O que se espera desses fundos? Tá? Que, no momento de necessidade de suporte de capital, que eles façam um aporte de capital na companhia. Então, a capacidade desse fundo, desse sócio aportar capital também, ela é importante. A única coisa que eu nunca coloco aqui, tá, é a capacidade, o sócio tem patrimônio.
o sócio tem patrimônio, mas a empresa não gera caixa. Mas aí eu vou olhar o patrimônio do sócio? Eu não olho. Por quê? Porque para eu acessar o patrimônio do sócio, eu estou numa fase de execução da dívida. É uma fase posterior. Eu não quero chegar no momento de acessar o patrimônio do sócio. Eu quero, na verdade, que a empresa gere caixa para pagar a minha dívida. O acesso ao patrimônio do sócio é a última etapa do processo. Então, toda vez que se faz uma abordagem que alguém que está defendendo uma operação de crédito, ele fala para mim que o sócio tem patrimônio, ele começa a abordagem por aí, eu peço para ele inverter. Inverta a sua posição. Fale para mim da empresa primeiro para a gente chegar depois na parte de patrimônio. Tem uma última etapa aqui, que é a última pergunta, né? A quem interessa a contabilidade? Né? A quem que interessa? Aí eu acho que o professor falou perfeitamente, tem algumas coisas aqui muito importantes, tá? Ela interessa aqui, sobretudo, aos fornecedores de capital. Fornecedores de capital para uma companhia tem fornecedores de capital próprio. Fornecedor de capital próprio é o acionista da companhia, é o sócio. Ele se interessa aqui pela contabilidade empresarial porque ele precisa, na verdade, saber como é que a empresa está indo, precisa colocar a empresa, fazer um acompanhamento da empresa porque ele quer o retorno do capital investido. O capital de terceiros, bancos, fornecedores, todos eles se interessam e precisam saber da contabilidade para saber quão saudável a empresa está na hora de fazer um empréstimo para a companhia. E outros stakeholders também, outras pessoas que se relacionam. O governo se interessa. Porque o governo, na verdade, ele tem interesse no crescimento da empresa, tá? Porque a empresa ela gera emprego, de emprego gera encargo, ela gera produto, do produto gera tributos. E você tem os clientes. Você pode ter uma empresa que tem ela tem um cliente, tá? O cliente, às vezes, ele quer constância no fornecimento de um determinado item, se esse item, sobretudo, ele é um item bastante estratégico para ela. Ele costuma pegar, muitos clientes aqui costumam pegar balanços da empresa para poder analisar, porque ele não quer interrupção na produção. A gente imagina uma empresa com produção intensiva. Se, de repente, ele contrata um fornecedor, esse fornecedor não tem capacidade de manter a constância da produção, isso pode gerar uma interrupção da produção da companhia. Então, a contabilidade empresarial, gente, ela é extremamente rica, muito rica em todos os sentidos, não só na parte aqui de crédito, tá? Mas ela interessa a uma gama bastante vasta aqui de entidades, de pessoas, de instituições, de governo, tá? Sobre diversos aspectos, por diversas finalidades, por diversos motivos, tá? Então, esses são os pontos, assim, acho que eu procurei fazer uma abordagem daquilo que a gente olha aqui na análise de crédito, para mostrar para vocês que a avaliação, ela é dinâmica, a avaliação, o conhecimento de crédito, ele é dinâmico, ele está evoluindo, as empresas estão evoluindo, estão ficando diferentes, o mercado está ficando diferente, então precisa ter um conhecimento cada vez mais abrangente, cada vez mais diferenciado, cada vez mais dinâmico, né? Isso são todos os pontos aqui, né? Fico à vontade aqui, fico à disposição de todos. Estejam à vontade aí, se vocês quiserem, se tiver alguma pergunta aí para ser respondida, tanto aqui, acho que depois vai ser disponibilizado também, acho que os e-mails nossos aqui, tá? E da minha parte aqui, fico à disposição, caso se necessite aqui de alguma abordagem complementar. Muito obrigado, senhor Celso. Boas palavras. E realmente é o que acontece nesse mundo de decisão de crédito, né? A gente não deve ter surpresas nas decisões de crédito quando se avalia o balanço financeiro, os dados, a contabilidade financeira. Existe sim a contabilidade gerencial, como você falou, bastante importante também. Só que nós, fornecedores de crédito, dificilmente teremos acesso a essa contabilidade gerencial. O que nós fazemos é pegar o balanço financeiro ou dados contábeis financeiros e transformar no nosso gerencial. Aí, como o professor Armando falou, e o Celso colocou bem, a política de crédito de cada instituição, o apetite ao risco de cada instituição que vai levar a uma decisão de crédito. E para isso, a gente tem que entender realmente quais dados são importantes para a nossa decisão de crédito, né? Isso é importante. Muito obrigado aí, Celso, pela sua participação, pelas suas colocações, e vamos ver se nós temos perguntas aí do público nosso participando aqui da nossa live. Edilene? Professor, até o momento, sem nenhuma pergunta. Tem nenhuma pergunta?
Então, tá bom. Eu acho que foi super esclarecedora aí a fala do professor Celso, então vamos seguir surgindo. Eu abro aqui a câmera e aí vamos falando. Ok. Então, vamos passar uma segunda enquete que nós fizemos aqui para o público em geral. Já saiu um comentário aqui, ó, foi muito esclarecedor. Obrigada, Núbia. Obrigado, minha conhecida Núbia, nossa colega de trabalho também, né, Núbia? Vamos lá. Questão 2. De acordo com a sua visão, dentre os fatores a seguir, qual seria o maior limitador das informações extraídas das demonstrações financeiras para fins de análise de crédito? Né? A. O lado da empresa que não é expresso em valores monetários, a defasagem da informação, a veracidade da informação e o efeito da inflação nas informações históricas. Vamos lá. Resposta? Bom, o lado da empresa que não é expresso em valores, né? A defasagem da informação teve, primeiro, a resposta A foi 30%, a defasagem da informação 26%, a veracidade da informação ganhou com 44%, né? Então, né, gente, realmente, né, quando a gente depara com as demonstrações financeiras, a gente realmente, será que a empresa, que nem o Celso colocou aí, ele é a parte financeira, é a parte de geração de lucro é o mais importante? Ele acabou de falar agora há pouco que as empresas têm que se preocupar muitas vezes com a geração de valor. Lógico que a gente também, quando for fazer crédito, emprestar dinheiro ou vender a prazo para alguém, ficamos receosos de emprestar dinheiro ou vender a prazo para empresas que não geram lucro. Isso é fatal, porque é do lucro que se vive as empresas, porque reinveste. Agora, tem que ver o nível de investimento, né, que nem o Celso colocou, da capacidade de investimentos que as empresas têm, né? Defasagem de informação, sim, sempre a gente acaba tendo uma defasagem porque a gente analisa o passado das empresas. E se tiver alguma coisa da atual, um balancete mais recente, é importante colocar esse balancete recente para verificar a mais próximo possível. Para isso, a gente tem a subjetividade, a parte julgamental, que a gente tem que buscar informações que agreguem e que reflitam a real situação da empresa, do histórico passado dele, que são apresentados nos demonstrativos contábeis, né? E, lógico, sempre a veracidade da informação. Para testar a veracidade da informação, a gente depara assim com as empresas de maior porte com auditoria, né? Auditoria independente, que deve atestar as informações. Lógico que os contabilistas e os contadores também atestam essa veracidade das informações fornecidas para nós, né? Então, é isso, né, gente? Todo cuidado é pouco, né? A gente sabe que, para fazer uma avaliação de crédito, para as empresas pequenas e micro, podemos até criar modelos estatísticos, sim, mas nem sempre é factível colocar numa empresa de maior porte essa parte de quantitativa somente, né? É importante sempre ver a análise, a parte qualitativa das empresas, como o professor Armando de Santos colocou e o Celso também está colocando, né? Isso na nossa vida,
a minha vida de decisão de crédito, isso foi sempre importante colocar, ok? Mas é importante, essa daí é a importância que nós vemos aí, tudo bem? Mas tem alguma questão que chegou? Chegou uma Celso, observação, professor. Pois não. Na verdade, a pessoa entende que temos todos os fatores como influenciadores, mas ela escolheu um, risos, e a gente sofre. Ana, por isso que a gente fala assim, procuro sempre, quando a gente ministra treinamentos para crédito, né, e se defronta e tal, se a análise de crédito fosse uma parte objetiva, o sistema poderia resolver? Poderia resolver. Tá? Mas a análise de crédito não é uma ciência exata. Contabilidade tem que ser uma ciência exata, né? Mas os instrumentos contábeis que a gente usa para feitos de decisão de crédito não é uma ciência exata. A gente pega bastante parte quantitativa, sim, veracidade das informações é importante, mas só que a gente fala que decidir crédito é uma arte. Por quê? Porque depende do apetite ao risco de cada instituição, do conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo da análise. E eu e o Mondini, quando ministramos cursos aí, o professor Tosi e o professor Armando também, imagino eu, que fala assim, quanto mais a gente avalia crédito, parece que a gente aprende alguma coisa a mais, né? Mesmo sendo a mesma empresa que tomou crédito. Quer dizer, a situação muda de um mês para o outro, muda de um ano para o outro, principalmente de um semestre para o outro, né? E o mercado é dinâmico, né? Então, as empresas têm que acompanhar o mercado para se existir, né? Se não existe, se não tiver acompanhamento, ele quebra, né? Agora, como que uma empresa que gera prejuízo constante, que a gente tem exemplos que coloca nas análises de crédito, prejuízos seguidos, 5, 3, 4, 5 anos direto. E por que a empresa continua existindo no nosso mercado, né? Por quê? Porque os investidores, será o fundo de pensão ou os sócios, têm interesse em manter essa empresa viva para que ele continue produzindo o que produz e continue fornecendo aí, gerando trabalho, gerando impostos, gerando todos os encargos que temos que pagar, e eles também, o dono, né, o próprio dono do capital, ele tem interesse em manter a empresa viva para que ele continue tendo um retorno, né? Quer dizer, o prejuízo contábil existe, o prejuízo financeiro existe. Mas por que será que ele mantém essa empresa viva durante anos, né? É que a gente fala, né? Mondini costuma falar muito, né? Desculpe tirar sua fala aí, mas ele já falou hoje também no curso. Se a empresa existe há 20 anos, é porque o dono está tendo lucro. Agora, contabilmente não mostra lucro, aí fala assim, qual a influência que a agente de crédito tem que tirar dessas informações contábeis para decidir crédito? Aí vem apetite ao risco, a nossa experiência subjetiva que a gente vai adquirindo ao longo do exercício dessa arte de decisão de crédito, né? Ok? Bom, alguma colocação mais, Celso? Professor Armando? Então, tem um comentário Professor, aqui só um comentário aqui da Dayana no chat. A veracidade das informações fica cada vez pior, né? Nas empresas menores, onde mandam os documentos com assinatura dos contadores coladas. Copia e cola, faz copia, Ctrl-C, Ctrl-V. Um comentário mas se aqui for assinatura eletrônica, hoje é assim, né? Hoje é assim, né? Exatamente. Eu não sei se é eletrônica, mas parece que não é bem tem que ver assim, se colada, é né? eletrônica ou não, né? É. Não, e outra coisa que a gente fala muito, né? Certifique-se de que o CRC do contador que assinou esse balanço, ou esse demonstrativo, ou alguma informação que vem para os bancos, para os credores, estão na ativa, estão funcionando, né? Porque a gente, nesse mundo de análise de crédito, né? A gente, né, eu e o Mondini pegamos a assinatura de um contador com CRC inativo, ou CRC suspenso, né? Existe. Celso, ia falar alguma coisa, Celso? Não, senhor, para mim está perfeito. Okay. Suas colocações aí são perfeitas para mim, tranquilo. Tá bom. Então, agora tem assim uma outra colocação aqui. Será que, como teve na resposta, né, a veracidade das informações contábeis, veracidade
das informações que vêm na nossa contabilidade financeira que nós analisamos, né? Então, agora vou passar a palavra para a Cristiane, por favor, Cristiane, doutora e head de crédito lá do Daniele Banco, por favor. Olá, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome, então, é Cristiane Orquiza Fantin, eu sou bacharel em Administração de Empresas pelo IMES, em São Caetano, Universidade de São Caetano, especialista em Finanças pelo Mackenzie, MBA em Gestão de Empresas pela GV, MBA em Economia pela USP, mestre em Controladoria pelo Mackenzie, e dia 10 de dezembro agora, futuro, daqui a 2 meses, doutora pelo Mackenzie, em finanças, enfim, com tese de projeção do preço de ações com redes neurais. 5 anos de Banco Ford no crédito, 10 anos de Itaú no crédito empresas e middle, e 10 anos no Safra, em corporate e large, especialista em construção civil, e há 4 meses head de crédito e risco aqui do Daniele Banco, onde temos aqui um desafio grande de transformar o FIDIC numa fintech e posteriormente em banco. Então, estamos aqui construindo. Eu queria falar, na verdade, complementando e sem repetir o que os colegas já falaram, como utilizar a contabilidade no crédito e de que maneira a contabilidade empresarial agrega nessas decisões. Então, quero partilhar com vocês aqui uma apresentação. Vocês estão vendo? Espero que sim. Ok, então vamos lá. Então, vamos lá. Como utilizar a contabilidade, o que a contabilidade empresarial agrega nas decisões e, por último, qual a importância em entender e interpretar a contabilidade empresarial. Vamos por partes, então. Eu trouxe para vocês aqui um balanço planilhado. O que é um balanço planilhado, né? Eu pego lá os números contábeis que o cliente mandou para a gente e transformo ele. Cada banco, cada instituição tem o seu modelinho, mas não vai fugir muito disso daqui. Eu trouxe aqui só um exemplo fictício. Eu tenho aqui balanços, né? Porque são anos fechados. Se fossem parciais, seriam balancetes. A empresa que fecha em dezembro. Então, eu peguei os números e coloquei aqui nessa planilha da minha empresa. E assim a gente faz sucessivamente com todos os clientes. Para quê? Para eu conseguir mensurar facilmente algumas informações aqui e poder responder aquelas perguntas que a gente fez no começo. Como utilizar a contabilidade? Primeira coisa, eu tenho que planilhar esses números para transformá-los e conseguir compará-los. Eu tenho aqui nesse exemplo, vamos lá, ó, por exemplo, caixa e disponibilidades, aplicações financeiras, ó, uma empresa que não tem muito caixa, contas a receber de clientes, eu consigo ver que cresceu de dezembro, estou fazendo uma análise horizontal aqui, ó, rapidinho, conseguiu crescer de 18 para 19, de 29 para 47, um crescimento aqui muito expressivo, depois caiu para 32, depois subiu para 38, eu consigo aqui rapidamente, batendo o olho, fazendo essa análise horizontal, entender e tirar já algumas conclusões. Eu tenho aqui, ó, nesse movimento aqui, se o contas a receber da empresa aumentou, das duas uma, ou ela aumentou o faturamento, ou ela aumentou o prazo de recebimento. Ela aumentou o faturamento porque ganhou share, ou é só inflação, ou é um movimento cambial, ou não, ela aumentou o prazo de recebimento porque queria ganhar mercado, ou porque o mercado exigiu. No momento seguinte, em 2020, esse contas a receber cai. Vamos lembrar que em 2020 a gente estava em plena pandemia, certo? Então, eu consigo ver aqui, ó, caiu contas a receber da empresa. Bom, não sei que segmento, não cheguei no detalhe aqui, já deveria saber, né? Quando a gente faz uma análise de crédito, quando eu chego nesse ponto, eu já tenho que saber o que a empresa faz, qual é o segmento dela.
E eu consegui enxergar aqui que das duas, uma de novo. Ou a receita dela caiu, o que pode facilmente ter acontecido por conta da pandemia, ou ela reduziu o prazo de recebimento. Como depois, em 2021, aumentou um pouquinho de novo o contas a receber dela, eu consigo aqui, de cara, depreender a minha primeira conclusão. Essa empresa sofreu com a pandemia. E eu já consigo mensurar qual é o segmento que ela faz parte. Vamos ver se o estoque faz esse movimento também? Olha só. 16, 20, 23 e 32. Ela tinha um estoque de 17 milhões, né, reais mil, que passou para 20 em 2019, em 2020 manteve, em 2021 aumentou. Tem um movimento aqui que já não acompanha o contas a receber. Preciso de uma explicação aqui. E assim ela vai. Impostos a recuperar, outros operacionais, outros não operacionais. Se for relevante aqui, eu vou abrir. Aqui embaixo, que não tem nada muito relevante, não circulante. E aqui embaixo tem, ó, investimentos em controladas e propriedades. Olha aqui, ó, de cara, qual é a conclusão que eu tiro aqui? Ou essa empresa fez aqui um ajuste de avaliação desse investimento dela e isso teria que aparecer na demonstração de resultado do exercício, ou simplesmente ela vendeu. O investimento aqui, ó, aqui pode ser uma propriedade para investimento ou pode ser uma controlada. E o imobilizado, olha aqui outra conclusão. Comprou imobilizado, manteve e comprou de novo. Primeiro movimento que eu faço quando eu virar para olhar o passivo. Ela comprou imobilizado e comprou imobilizado com capital de longo prazo ou com caixa ou com curto prazo. Olha só, quando eu planilho, é isso que eu queria deixar claro para vocês, quando eu planilho um balanço, eu consigo comparar os períodos facilmente, porque eu faço uma análise horizontal e já consigo tirar várias conclusões. Quando você consegue, pulando um pouquinho, quando você tem empresas do mesmo segmento, você consegue fazer peers e comparar o desempenho delas. Empresas do mesmo segmento, eu consigo comparar qual foi o desempenho delas naquele mesmo período. E aí eu já tiro conclusões dos administradores. Vamos lembrar de uma coisa? Eu tinha 100 mil bares em São Paulo antes da pandemia. Muitos bares fecharam na pandemia. Muitos bares não fecharam na pandemia. Então, alguns administradores tiveram uma ideia, uma administração melhor do que os outros que fecharam. Todos eram bares, todos estavam na mesma rua de bares. Muitos fecharam. Alguns administradores não fecharam, porque tomaram decisões diferentes. Vou mostrar para vocês aqui, ó, passivo da mesma empresa. Fornecedores, relativamente estável, empréstimos, financiamentos e debêntures. Olha só, 2 milhões, 10 milhões, quase 11, e 5. Tributos não aumentou muito, eu tenho aqui dividendos a pagar. Olha só, em 2018, ele tinha 8 milhões para pagar de dividendos. Se em 2019 ele tinha 6, ele pagou 2. Minimamente pagou 2. Isso se não subiu mais dividendos provisionados. Minimamente pagou 2. E se em 2020 ele tinha só 2, aqui ó, 4.800 ele pagou, em plena pandemia. 4.800 ele não reinvestiu, ele pagou. Já me leva a um outro raciocínio. Eu não cheguei, mas estamos só no comecinho ainda, tá? Mas mais um bullet para a gente fazer na nossa anotação de análise de crédito. Poxa vida, esse cara em plena pandemia tirou 4 milhões da empresa, talvez não fosse o caso dele deixar na empresa para passar esse período que seria difícil. Eu já começo a tirar conclusões do comprometimento do sócio com a empresa. Adiantamento de clientes, outros, aqui também outros não. Olha o que eu falei, ó. Essa empresa que tem aqui um ativo de 75 milhões, tem um capital social de 241.
só entender uma coisa, 241, tudo bem que ele deixou em reservas, aqui a gente chamou tudo de reservas, tá? Só para simplificar. Tudo bem que tem 40 milhões aqui de reserva, ok. Mas, de qualquer maneira, né? Esses 40 aqui pode subir a qualquer momento, porque são reservas, e o capital só de 241. Bom, o PL não é ruim, o PL é bom. Né? Quando a gente olha aqui, ó, a participação do PL no ativo total, eu tenho uma estrutura de capitais muito boa. Ele tem 45 milhões aqui no patrimônio, contra 75 do ativo total. Então, 40, tem mais da metade dos ativos é com capital próprio. Isso, assim, batendo o olho, um balanço super simples, é um balanço bem simples, esse aqui que eu trouxe para a gente comentar. Então, assim, ó, quando eu planilho os balanços, quando eu coloco, ele mensura, eu consigo enxergar, faço vários cálculos, porque eu consigo fazer análise horizontal, análise vertical. Eu vou mostrar para vocês outras coisas interessantes aqui, ó, bem rapidinho. Aqui, a DRE da mesma empresa. Olha, ela sofreu mesmo na pandemia. E eu nem sei o que ela faz. Eu consigo ver isso, ó. Era uma empresa que faturou 68 milhões, passou para 120 e caiu pela metade, 61 na pandemia, e depois subiu para 90 em 2021. Isso faz todo sentido com o que eu falei para vocês aqui, ó. Contas a receber de clientes fez exatamente esse mesmo movimento. Sou capaz de arriscar, não me lembro, estou chutando, porque a gente vai se acostumando com as informações, de que o prazo médio de recebimento não deve ter alterado muito. Olha o que aconteceu com o custo dos produtos vendidos. Estou tentando mudar isso aqui. Ah, agora melhorou. O que aconteceu com o custo dos produtos vendidos aqui? Agora, análise horizontal e vertical. Custo dos produtos vendidos. Em 2018, representava 96% da receita líquida. Baixou milagrosamente para 87%, depois para 89%, depois para 86%. Primeira coisa que eu ia perguntar aqui, ou tinha informação aqui divergente dos anos seguintes, então até 2018 o contador contabilizava de uma maneira e a partir de 2019 ele mudou alguma coisa na contabilidade aqui de custos, que não é mais custo, virou despesa, ou o analista planilhou errado aqui. Por quê? Ou ligaria para a empresa, não é nenhum nem outro. Vamos conversar com a empresa para entender o que aconteceu aqui, que depois, ó, seguiu flat, 87, 90, 87, ok. Em 2018, ele teve uma margem bruta, então, de 3, 12, 10 e 13. O que aconteceu aqui? Alguma história tem aqui. Despesas administrativas, 8,5, que caiu para 4, 8 e 6. Está esquisitíssimo isso aqui. 8, 4, 9, 7. Estranhíssimo. Ou tem problema de contabilização, ou tem problema de planilhamento. Despesas comerciais, 6, 4, 7, 5, ok? E outras despesas ou receitas não operacionais e recorrentes. Notem que essa outra despesa não operacional e não recorrente, ela reverte o resultado de negativo para positivo, se ela for mesmo operacional. Essa outra que reverte aqui, ó, era positivo, mas ele dá um upgrade aqui gigantesco no EBITDA. Então, assim, primeira coisa, planilhe esses números. Segunda coisa, ache as maiores variações e os maiores números e questione. Um bom analista de crédito, olha aqui, eu ouço muito que balanço de empresa pequena, de middle, né, empresa até 200 milhões, 50 milhões, não fala nada. Fala. Para mim, fala. Balanço de empresa muito pequena, não, mas de middle para cima, fala. De empresas, fala. Porque o dono da empresa pode ter informalidade, então você não vai ver o faturamento como deveria, porque ele faz meia nota. Ele pode dar um jeito aqui nas despesas e nos custos para dar um resultado próximo de zero, para ele não pagar imposto. Mas fora isso,
Fora isso, um bom analista de crédito pega tudo isso que eu estou falando para vocês. E aí você vai ver que o LE não bate com o CRE, né? Porque você vai ter as informações gerenciais, você vai ter as informações operacionais, que você vai ter tirado da empresa. E isso é importantíssimo. As informações que você tem gerenciais, de administração, e as informações de volume de produção, volume de comercialização, volume de prestação de serviços, tem que fazer sentido com o que você está vendo no balanço. E quando você pega um balanço cru para analisar, você não consegue ver isso que eu estou falando aqui para vocês agora. Tudo que você vê num balanço tem que fazer sentido com as informações gerenciais, administrativas e principalmente operacionais e setoriais que você tem informação. Cada setor, que não é o fórum para a gente entrar nesse detalhe, mas cada setor tem informações específicas de balanço. Que você vai matar a charada aqui, ó, porque tem sazonalidade, porque é do setor de transporte urbano, que a gente tem toda uma peculiaridade, porque é uma concessão de rodovia, não importa. Cada setor tem um modo operandi, um modo de contabilização, que quando você tem esse expertise, você vai bater o olho e vai ver que está errado. O balanço fala sim, e muito. Tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês, pega o telefone, faz um call com o CFO e está esclarecido. Porque aí ele vai dizer, ah, não, esse balanço aí realmente, a minha contabilidade está mudando, ou não. É isso aí mesmo, Cristiane, ó. Esses 10.575 que você está vendo aqui, foi operacional, mas não se repetiu depois, ou simplesmente não. Está contabilizado como operacional, mas ó, isso daí foi um imóvel que eu vendi, um imóvel não operacional, aí você vai tirar daqui do EBITDA, do EBIT e vai jogar no não operacional. O que a gente mais vê é receita não operacional contabilizada como operacional, porque aí ele vai inflar o EBITDA dele, que é a geração de caixa. Só que não é operacional, e é isso que você tem que questionar. Planilhe, conheça seu cliente, conheça o segmento dele e todos os números, que variem muito ou que sejam grandes, questione. Deixa eu pular aqui um pouquinho mais para frente para não terminar o tempo e invadir o tempo do amiguinho. Pera lá. Bom, muito bem, temos aqui, ó, esses 13% claramente tornou a empresa lucrativa. Aqui entrou 13%, ela já ia dar margem, mas melhorou muito. Em 2020, pandemia negativa. Em 2021, a pandemia deu uma amenizada e positiva aqui. Não quis entrar no mérito de que setor que é essa empresa fictícia aqui, exatamente para a gente poder enxergar esses pontos mesmo. Beleza, a empresa me mandou só ativo, passivo e DRE. O que eu faço com isso? Você analisa. Olha só, eu só planilhei ativo, passivo e DRE. O resto é análise de crédito minha. Olha só, isso aqui a empresa não me mandou. A empresa me mandou ativo, passivo e DRE. Eu consigo fazer esse cálculo aqui simples, ó. Quanto terminou, quanto começou, quanto foi o lucro, a diferença é variação. Ah, -1 aqui, deixa para lá, não vai mudar o meu crédito por causa disso. Menos 148, também não vai mudar meu crédito, mas tem uma movimentação aqui de 5.263 que não tem explicação. Pergunta. Se o seu crédito for uma operação de desconto de duplicatas, pequena, não faço questão, mas se for uma operação de longo prazo, se for uma operação estruturada. Agora, se você pega o balanço e não planilha, você vai enxergar isso aqui? Não, ele te mandou só ativo, passivo e DRE. Isso aqui a gente está calculando. Muito bem, fluxo de caixa. Isso aqui também eu calculo automaticamente com ativo, passivo e DRE que ele me mandou, tá? Eu que estou calculando isso daqui. Ele só mandou ativo, passivo e DRE. Mas contabilidade é contabilidade, ok? A gente faz os cálculos aqui. Eu peguei o quê? O EBIT. EBIT é o quê? A margem operacional, beleza? Olha só, como a gente tinha visto lá, positivo, positivo e negativo e um pouquinho aqui. Reverti a depreciação, amortização, exaustão do período e cheguei no EBITDA. Simples assim. Desse EBITDA, o EBITDA é positivo e negativo, resolveu o problema? Eu já sei a partir daqui se ele tem condições de me pagar ou não? Não sei. Como o professor disse agora há pouco, balanço
é passado. E em crédito, a gente trabalha com comportamento. O que eu quero saber aqui? Eu quero saber o comportamento do cliente, porque no balanço eu olho para o passado e eu projeto o futuro. Quando a gente fala de crédito, eu quero saber se esse cliente pode me pagar o valor combinado na data combinada com os juros acordados, ponto. Ah, tem um imóvel de garantia. Não estou interessada na garantia. Garantia é conforto, eu não quero imóvel. O banco nenhum quer imóvel. O banco quer receber o combinado, com os juros combinados na data acordada. O que eu faço? Eu pego, aqui eu coloquei 4 balanços. Excelente, tá? 3 estava de bom tamanho. Porque eu quero saber o seguinte, eu olho o passado desse cliente, olho o comportamento passado dele e tento projetar o futuro, respondendo a seguinte pergunta: ele pode me pagar o valor combinado, na data combinada, com juros acordados? É isso. Olha só. Temos aqui o EBITDA dos 4 períodos, resultado financeiro, caixa, tudo aqui é caixa, fluxo de caixa, resultado financeiro, caixa. Imposto de renda e contribuição social pagos, caixa. Não é diferido, é caixa. E cheguei aqui na geração de caixa após o resultado financeiro, os impostos, obviamente. Tá bom. Muito bem. O que eu tenho que avançar aqui? A necessidade de capital de giro da empresa nesse período. Porque a geração de caixa, aqui nessa linha, não paga nada. Não paga dívida. Eu tenho que calcular a necessidade de capital de giro dessa empresa, que é o quê? Variação dos ativos operacionais de curto, com variação dos passivos operacionais de curto. Veja, ó, variação, é variação mesmo, tá bom? Aqui, ó, quanto que variou de um período para o outro? Variação, tá? Eu não tenho clientes curto prazo, quanto variou de um período para o outro. Aqui, no caso, não vou entrar mais no detalhe por causa do tempo também, mas aqui, no caso, a variação do ativo operacional de curto foi menos 20. Por quê? Porque ele alavancou clientes de curto prazo aqui. Mais 7 e menos 14. Por quê? Porque ele alavancou clientes e alavancou estoque. Na contrapartida, aqui no passivo, ele quase não teve contrapartida aqui. Então, o que aconteceu? Ele teve uma geração de recursos da operação. Estou falando operação. De 860, aqui não dá, né? Porque não tem a variação do 17, mas vamos lá. 13, menos 20, menos 1, menos 8. Menos 1,682, mais 7,764, menos 841, mais 5,241. 1,222, menos 14, mais 4, menos 8,885. Essa linha é a linha que paga a conta depois da necessidade de capital de giro. Vou avançar só mais um pouquinho, mas enfim, vou ser um pouco curta aqui. É o seguinte aqui, ó. Essa linha aqui é que me diz se a empresa vai ter condições de pagar essa dívida. Estou pensando numa dívida de 10 meses, tá? Vou dar um capital de giro em 10 PMTs, 10 parcelas mensais e iguais. Essa linha aqui vai me mostrar o comportamento, a geração de recursos da operação desse cliente nos últimos períodos. Em última análise, esse número aqui tem que ser maior ou igual à dívida de curto prazo do cliente, porque senão ele não me paga a conta. Ele não consegue pagar. Eu estou dizendo o seguinte aqui, ó. De cara, se esse número aqui, depois da necessidade de capital de giro, se ele é negativo, essa empresa não tem condições de pagar a dívida de curto prazo de bancos com ela. Ela vai ter que rolar. Rolar é ruim? Nem sempre é ruim mesmo, porque nós bancos eu não quero que ele pague nada. Eu quero só que ele pague e eu dou mais. Pague e eu dou mais. Eu quero que ele fique com o meu ativo lá. Não quero receber nada. Quero que ele pague para ver a liquidez dele, mas eu quero encher ele de ativo, enquanto eu tiver segurança, obviamente. Aqui, por exemplo, em 2020, a geração de recursos da operação foi positiva, 5,241. Se ele tiver no curto prazo uma dívida de 3 milhões, beleza, sobra 2. Se a dívida de curto prazo dele aqui for maior ou igual a isso daqui, ele vai ter que rolar a diferença. Essa linha, que é o EBITDA, menos resultado financeiro caixa, menos imposto de renda pago, mais a variação da necessidade de capital de giro, é que vai dizer se eu vou ou não pagar a dívida de curto. Mas isso operacional. Existem saídas não operacionais para ele
ainda dar um jeito na vida dele e pagar as contas, que é essa aqui, ó, é a parte não operacional. Então, eu tenho aqui, ó, geração de recursos da operação, e eu posso aqui vender o imóvel, fazer um aporte de capital e inflar aqui a dívida ou reduzir a dívida. Muito bem. Como utilizar a contabilidade aqui a seu favor? O que a contabilidade agrega nas decisões de crédito e o que é importante, qual a importância de entender e interpretar a contabilidade empresarial? Vou dar mais um pouquinho aqui. Primeira coisa, você analisou tudo isso aqui, ó, você digitou ativo, passivo e DRE. Calculou a variação no PL, calculou o EBITDA, a necessidade de capital de giro e analisou as outras receitas e despesas não operacionais que ajudaram ele a pagar a conta, você tem condições de elencar os pontos fortes e os pontos de atenção da sua análise. Aqui, eu me ative só a parte de contabilidade, porque é esse aqui o fórum, né? Esse aqui é o meu painel, a minha questão. Primeira coisa, quando você termina de analisar, você conseguiu avaliar o grupo como um todo? Você tem informação de uma empresa só ou você tem informação das empresas que compõem o grupo econômico? Os demonstrativos financeiros, depois da sua análise, chegou na conclusão de que são confiáveis? Se não são, faz um call. Capacidade de pagamento. Você chegou à conclusão de que a empresa está conseguindo ou conseguirá honrar os compromissos já existentes? Você elaborou o fluxo de caixa. Uma nova operação conosco é viável? Ou você viu que o fluxo de caixa é inconsistente e sempre negativo, então você quer ficar fora? Com essa análise, você conseguiu concluir se a empresa tem elevada dependência de clientes, de fornecedores? O porte dessa empresa comporta a demanda atual e o nível de endividamento com fornecedores e bancos que ela já tem? O porte dela é condizente com o nível de alavancagem em bancos e fornecedores que ela já tem? Eu estou te pedindo aqui para você elencar os pontos fortes e os pontos de atenção, que é isso que a gente tem que fazer, para isso que a gente recebe planilha, análise de crédito, para isso que a gente recebe balanço. Essa é a importância de entender e interpretar a contabilidade. Você recebe os balanços, recebe o demonstrativo de resultado e interpreta a contabilidade. É isso aqui que eu fiz. Planilhei, calculei e agora estou elencando os pontos fortes e os pontos de atenção. Você conseguiu checar se os dados operacionais são coerentes com o que a gente está vendo na contabilidade? Ou ele está vendendo um volume muito menor e faturando muito mais? Esse crescimento que está aparecendo aí é sustentável? O crescimento do faturamento, do endividamento, é sustentável? O crescimento na geração de caixa dele é sustentável ou está oscilando demais? Os números que ele mostrou para você e a sua análise faz sentido com as outras empresas do mesmo segmento, do mesmo porte que a gente encontra no mercado? A dívida dele só aumenta? Por que aumenta? Os resultados só pioram? Por que pioram? Ou os resultados só melhoram? Por que melhoram? Sempre perguntar o porquê. É sustentável isso? Quais as perspectivas para essa empresa no curto prazo? Pense em setor, pense em gestão de passivo. E no longo prazo? Ele vai fazer milhões de investimentos, mas vai sair da onde o recurso? E quando ele for a mercado buscar mais investimentos, mais recursos, a PMT dele, o comprometimento bancário dele vai aumentar. E a sua PMT, desse capital de girozinho que você acabou de dar, cabe na geração dele? Ele consegue te pagar? E, por fim, quando você elencou os pontos fortes, os pontos fracos, voltando, entender e interpretar a contabilidade empresarial. Elenquei os pontos fortes, os pontos fracos, e agora a gente vai chegar na conclusão. Considerando-se que
Mas ponderando-se que tananana, e precisa ter coerência com o que você falou aqui agora. Ó. A sua conclusão tem que ter coerência, tem que ser uma continuidade do que você compõe pontos fortes, pontos fracos. E outra coisa, analista que coloca lá para mim, pontos fortes. Liquidez de 1,2. EBITDA de 5,4. ROI de 1, não sei o que lá. Gente, ninguém está interessado. Ninguém está interessado. Explica. Pontos fortes não é endividamento, endividamento de 2,1 faturamentos. Que isso pode ser positivo, isso pode ser negativo. Não é para colocar dado, é para colocar explicação. Por quê? Por que esse é um ponto forte? Índice de liquidez de 1,1. Que não coloca número, não coloca dado, explica. O ponto forte não é a liquidez de 1,1. O ponto forte é a liquidez de 1,1, porque esse segmento tem essa característica, lá. E aí você vai chegar lá na conclusão. A recomendação tem que ser objetiva, clara, fundamentada, porque você já colocou os pontos fortes e os pontos fracos. Aí você vai dizer o seguinte, considerando-se, blá, 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 mas ponderando-se, blá, 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 recomendo tanto. Ponto. Porque você já fundamentou. Então, a recomendação é curta e grossa, objetiva, fundamentada e coerente com o que você acabou de falar nos pontos fortes e pontos fracos. Você recomenda por quê? Não recomenda, quando você não recomenda, você tem que fundamentar muito mais do que quando você recomenda, porque negar é muito mais difícil do que aprovar. Não recomendo, não sou favorável, mas eu faria de outra forma. Melhor do que negar, às vezes não dá mesmo, né? Mas por que não fazer de outra forma? Olha, eu não aprovo, eu não recomendo essa operação clean, mas eu recomendo ela com 50% de duplicatas, por exemplo. Ou recomendo ela num prazo menor. Ou recomendo ela PMTs mensais, não bullet. Ou não faria de jeito nenhum, realmente não faria de jeito nenhum. Porque todos os indícios que eu tenho aqui é de que essa empresa vai ter problema no curto prazo ou no médio prazo, e a nossa operação é de longo prazo, não cabe. Que nível de exposição nós recomendamos com as informações que tem? Olha, você está me pedindo uma operação de longo, mas eu só recomendo uma operação de curto porque eu não estou conseguindo enxergar essa empresa no longo prazo, não tenho segurança com as informações que eu tenho. Podemos entrar na empresa com esse prazo menor e com mais informações a gente pode seguir. Essa operação faz sentido? Essa operação é vantajosa para nós e para o cliente, tem que ser ganha-ganha. A operação de crédito não pode ser boa só para o banco. Você não pode dar um crédito para uma empresa que vai quebrar ela amanhã. É responsabilidade. A operação faz sentido, não dá para você dar uma operação de câmbio para uma construtora, porque a construtora não tem lastro no câmbio. A menos que seja uma construtora que tenha clientes excepcionalmente de fora, só. Camboriú, por exemplo. Essa operação faz sentido, ela é vantajosa para nós e para o cliente. E qual é a nossa participação no risco total dos bancos? Eu quero ser o banqueiro desse cara? Eu sou banqueiro porque eu tenho o PAB dele, porque eu tenho conta corrente, porque eu tenho contas a pagar. Ok. Mas aqui, tá todo mundo dando 5 milhões, eu vou dar 20. Vou casar com o cara? O equity do cara é de 10 milhões. E eu vou dar 20 para a empresa dele. Eu vou o quê? Vou casar com a empresa, mais que o sócio. Tem mais comprometimento com o futuro da empresa que o próprio sócio. O cliente já está bem atendido, no nosso ver, eu já tenho 5 milhões lá, eu não quero passar de 5, meu limite é 5. O cliente está muito bem atendido. O cliente é indicado para crédito, ele não é indicado para crédito, ele é indicado para saída de risco. Muito bem. Acho que eu terminei aqui. Muito bem. É isso que eu queria falar para vocês, assim, juntando o que os amigos já falaram. Obviamente que contabilidade sozinha não define crédito, mas são informações muito relevantes. Ainda que o cara te mande um papel de pão, planilhe, você vai descobrir coisas
que você não tinha pensado, que no papel, olhando só, você não ia enxergar, calcule a geração de caixa dele, o EBITDA, a necessidade de capital de giro, porque essa linha aqui, ó, geração de recursos da operação, vai dizer para você qual foi o comportamento dele no passado, para você conseguir projetar o comportamento minimamente dele no futuro. Obviamente, considerando setor, informações macro, certo? Por aqui. Perguntas. Obrigada, queridos. Obrigada, Cris. Não teve perguntas, mas tem aqui um parabéns, Cris, sempre muito agregadora, faz sentido para você, frases clássicas em seus treinamentos e cursos, né? E se os senhores quiserem fazer aí um fechamento final, nós não temos mais nenhuma pergunta, então fiquem à vontade em trazer aí essas observações para que a gente feche essa live com chave de ouro aí. Ok. Posso falar? Fique à vontade, professor. Tá. Bom, muito bom. Só assim, o que a Cris falou, realmente é importantíssimo essa reclassificação do balanço, né? Se você pegar um balanço e levar no comitê como ele vem, né, bruto, vamos dizer assim, não dá certo. Já vi muitos casos, inclusive em cooperativas, que eles não planejam o balanço. Eles pegam o balanço e levam no comitê para discutir crédito como ele vem. Então, não tem essa remodelagem, essa reestruturação, essa reclassificação que a Cris comentou, que é importantíssima, né? O balanço, realmente, ele vem de uma forma contábil, a gente transforma ele em gerencial e com os índices e tal, e com os comentários, esses comparativos, que a gente não consegue ver, às vezes, num único balanço. Tem que ter os 3 balanços no mínimo, né? 2 balanços no balancete, para a gente gerar esses instrumentos aí de análise, decisão e conclusão, claro, certo? Agradecemos. Vamos ter alguma pergunta do Tosi ainda? Não vai ter mais alguma pergunta do Tosi? Fiquem à vontade, professores, ou não, professor. A gente já contemplou legal, Mondini. Já? Ok? Então já vou aqui no agradecimento, vou começar, depois vocês completam, tá? Agradecemos aí a participação do Armando, do Celcinho de novo, aí, que está nos ajudando sempre nessas lives também. Urquiza, que começou também com a gente aí. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Importantíssimo essas posições que vocês colocaram. Os meninos do técnico aí, a Edilene, que sim, se virou nos 30, né, para acertar as coisas. Né? Ainda bem que deu tudo certo, né, Armando professor? Tosi, Senaga, nossos companheiros aí de dia de batalha também, tá? Agradecemos aí e, claro, falando por mim, aí os colegas vão também comentar, sempre que tiver oportunidade, a gente vai estar aí convidando vocês e vocês têm a abertura de dar o ok ou não, tá? Foi um grande prazer rever o Armando aí, né? Faz tempo que eu não falava com ele, não via, apesar de ser online. A Cris também, ela já mudou de branco, a gente falando um pouco mais. E muito boa, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela disposição de vocês, pelo tempo que nos prestaram aí, tá? Um grande abraço a todos, muito obrigado. Imagine, obrigada. Tchau, tchau. Professores, eu gostaria de compartilhar com a nossa audiência 2 informações importantíssimas. Primeiro, agradecer aos nossos palestrantes, aos senhores professores mentores que fizeram esse curso acontecer, compartilhando informação. Já deixar convidados aí a nossa audiência que está aqui conosco, que teremos um curso mais aprofundado com tudo isso que os nossos professores falaram. Ele está previsto para a partir do dia 18 de outubro. Ainda tem alguns detalhes para nós fecharmos quanto às datas, mas já está disponível no nosso site. Eu pediria que a partir de segunda-feira vocês nos procurassem para começar a fazer as inscrições. E aprofundaremos todos esses temas aqui compartilhados com os nossos especialistas. E agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, a nossa audiência que está aqui conosco, e aos nossos professores e os nossos convidados. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Eu que agradeço a todos pela participação, né? O professor Armando de Santos, Celso Oliveira,
A Cristiane, que aceitou o convite aí da gente, muito obrigado pelos participantes. Várias pessoas conhecidas participaram do nosso evento aqui, né? Muito obrigado pela participação. Esperamos ter agregado algo importante na vida dos analistas de crédito, que são artistas de mão cheia, né? E cada vez mais artistas. Tá? Muito bem. Tá? Sucesso a todos, né? Sucesso a todos os painelistas. Aí. Vamos em frente. A vida continua. Obrigado, Suenaga. Obrigado a todos aí. Obrigado. Obrigada. Sempre um prazer tê-los conosco. Sucesso. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Será um prazer. Abraço.